Pronto, começou a gravação, tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre... Né, a gente viu aqui alguns exemplos de cálculo usando a função de distribuição acumulada, tá? No caso, contínuo, tá? Só que, como também a gente já disse na aula passada, né, essa função de distribuição acumulada, ela, para qualquer variável aleatória, você sempre pode considerar essa função, tá? Então aqui eu estou fazendo, aqui está, né, nessa figura, a gente fez a figura aqui de, no caso, uma variável aleatória discreta com distribuição. Tá? Então, aqui no caso eu tenho uma variável aleatória discreta, tá? Com distribuição binomial, com parâmetro n igual a 4, tá? E p igual a meio. Tá bom? E aqui está o... Então, essa daqui é... Então, essa alturazinha aqui, aqui está, né, desse lado aqui eu tenho a função, que a gente chama de função de massa de probabilidade, e aqui eu tenho a função acumulada, tá? Desculpa, a função... Tá, então aqui eu tenho a função de distribuição acumulada, tá? Acumulada porque você vai, né, vai acumulando a massa, no caso da contínua é a área, né, a massa, tá? E no caso das discretas, né, é exatamente o valor da função de massa de probabilidade, tá? Então, por exemplo, desse lado aqui, né, essa altura aqui, tá? Essa altura que está representada aqui por 0,4, tá? É exatamente a probabilidade da binomial ser igual a 2. Tá? Uma binomial de n igual a 4 e p igual a meio. Tá bom? E aí, quando eu vou somando, né, então note que, por exemplo, se eu for calcular a função de distribuição de massa né, antes do 1, né, aqui, por exemplo, eu só vou somar essa probabilidade. Tá? Então vai ter exatamente essa alturinha. E assim por diante eu vou somando. Tá? Então, ela só vai, de fato, crescer, né, quando eu passar por esses pontos aonde a função tem massa de probabilidade. Tá bom? Mas, bom, isso aqui é só título ilustrativo, tá? Aqui eu tenho um outro gráfico, aqui é a função de distribuição acumulada de uma outra variável aleatória, que a gente aqui no curso não vai falar sobre ela, tá? Mas aqui é só mais um gráfico, tá? Então, o que é importante ter em mente, tá? É que a gente tem as seguintes propriedades dessa função né, de distribuição acumulada, tá? Então, ela é sempre não decrescente, tá? Quer dizer, se você olha a acumulada, né, então, deixa eu explicar aqui por que ela sempre não decresce, quer dizer, ela sempre... Né, então, o que é isso daqui, né? Esse daqui, né, desse lado aqui, o que eu tenho? Eu tenho a área, certo? No caso, contínuo, né? Então, eu tenho a área à esquerda de x, né? E aqui eu tenho a área à esquerda de y. Então, se y é maior... Oh, desculpa. Se y é maior do que x, tá? Então, a área à esquerda de y é maior do que a área à esquerda de x, tá? Então, isso aqui é uma... Né, advém dessa observação geométrica, tá? Quando eu faço x, então aqui, né, essa daqui, né, quando eu faço x, né, então aqui eu tenho, por exemplo, essa área aqui, né, quando o x está né, indo para menos infinito, né, está indo nessa direção, né, essa área daqui ela vai ficando cada vez menor e vai indo para zero. Tá? Por outro lado, né, quando o x está indo nessa direção, quer dizer, indo para mais infinito nessa direção, então o que eu vou obter é a área total, tá? E a área total é sempre igual a 1. Okay? Porque isso é uma probabilidade. Tá? E outra observação é que, né, sempre quando eu tiver uma densidade, quer dizer, a variável for contínua, tá? Essa função também aqui, ela não vai ter saltos, tá? Ela também vai ser contínua. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a normal, tá?
falar novamente, né, porque a gente já viu um pouquinho sobre dado normal na aula passada. Tá, então, novamente eu vou dizer que uma variável, né, tem distribuição normal padrão, tá? E eu vou denotar, né, aqui, eu tenho esses dois parâmetros aqui, tá? Então, né, o 0 e o 1, tá? Então, esse aqui em geral, né, a gente tinha denotado por μ, né, que é o 0, né, e aqui é o sigma ao quadrado igual a 1, tá? Então, esses aqui são os parâmetros da normal, né, o μ e o sigma ao quadrado, que a gente, né, viu que são, né, no caso, é o valor médio da variável, e o sigma ao quadrado é a variância da sua variável, tá? Então, essa variável, ela sempre assume quaisquer valores na reta, tá? E aí você tem, né, a sua, né, aqui está, né, esse desenho aqui, é exatamente o desenho da função né, de densidade da normal, tá? E aí tem algumas observações importantes aqui sobre né, sobre essa densidade, tá? Então, a primeira delas, né, novamente, né, aqui eu tenho uma normal padrão, né? Então, se eu quero calcular, ela é contínua, se eu quero calcular a probabilidade dela tá entre dois valores, x1 e x2, tá? Né, exatamente, né, ela vai ser dada sobre, né, o valor é dado pela área, né, sobre essa curva aqui, tá bom? Que é o que está observado aqui, tá? Essa função f, né, ela é simétrica em torno do zero, tá? O que quer dizer ela ser simétrica, tá? Quer dizer que a função, se eu calcular a função no menos x, tá? Isso aqui é igual à função no x, tá? Quer dizer, aqui está o meu zero, tá? Se eu tiver aqui, eu quero calcular a função no menos 2, por exemplo, é o mesmo valor que a função no 2. Tá bom? Então, isso quer dizer ser simétrica em torno do zero, no caso. Tá? Aqui está o meu zero. Tá, aí essa simetria, na verdade, ela vai nos ajudar, tá, a calcular algumas áreas aqui também. Tá bom? E aí, essa função aqui, a gente, né, para saber exatamente qual é o valor dessa área aqui, tá, a gente vai usar a famosa tabela. Tá? Na verdade, você pode usar também o R, tá? Mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá? E aí, o que vai ser essa minha tabela? Tá? Essa tabela é exatamente, né, a área, né, à esquerda do ponto Z. Tá bom? Então, eu tenho duas coisas aqui que estão representadas na tabela. Tá? Então, eu vou ter o P, tá? Esse P aqui é exatamente a área, essa área que está, né, em cinza aqui, tá? Essa área aqui. Tá? E o Z, né, exatamente esse Z que corresponde aqui a esse pontinho aqui, que corresponde a essa área P. Tá? Então, por exemplo, se eu estou olhando para a área, né, 0,5832, tá? Então, né, como está dizendo aqui, né, o valor da área está no interior da tabela. Então, eu vou procurar aqui no interior da tabela, aonde está 0,5832. Então, você pode ver que está bem aqui, correto? Quem é o Z, né? Quem é esse pontinho aqui que corresponde ao 0,532, tá? Ele está aqui, né? Então, como é que eu leio isso aqui, tá? Então, essa primeira coluna aqui está me dando, né, o primeiro valor inteiro aqui, que no caso é 0, né? A primeira casa decimal, que é, no caso, 0,2, e esse aqui, né? Esse cara aqui está me dando a segunda casa decimal, tá? Então, né, essa área aqui corresponde exatamente a 0,21, tá? Que é exatamente o que está aqui, né? Então, meu Z... Desculpa, deixa eu anotar dessa forma aqui. Não era bem isso. Tá, então, esse aqui é o meu Z desse Pzinho aqui, tá? 0,532. Ok? Alguma pergunta sobre como ler a tabela? É essa tabela aqui, no caso? Tá claro? Beleza.
É, eu não sei, imagino que vocês ainda não tenham olhado. A gente disponibilizou para vocês, tá? Deixa eu falar aqui só um pouquinho sobre isso. Tá? A gente disponibilizou para vocês uma apostila, tá? De como né, mexer nesse programa aqui que a gente chama de R. Tá? Então, o que é o R? Você pode pensar que o R né, ele é mais do que isso, tá? Mas você pode pensar que é uma espécie de supercalculadora científica. Tá? Então, essa sua supercalculadora científica, só que aqui no caso, na verdade, é uma supercalculadora científica para você usar em problemas de estatística e probabilidade. Tá bom? Então, essa sua supercalculadora científica, que a gente chama de R, na verdade é o quê? É um aplicativo, né, um programa que você baixa no seu computador, tá bom? E com esse programa você pode fazer tanto cálculos matemáticos, se você quiser, por exemplo, calcular o valor de E elevado a -3 ou a -4, ele calcula para você. Você tem um comandozinho lá que é para calcular isso. Você pode fazer expressões, você quer somar coisas, multiplicar, dividir, tomar a radiciação, elevar potências, isso tudo esse programa faz. Então, ele é uma calculadora científica, tá? E, além disso, é uma calculadora científica no qual você também tem todos aqueles comandos que você vai usar no curso de estatística, tá bom? E de probabilidade. Então, por exemplo, nesse comando do R, se você quiser usar o R, tá? Você não vai precisar olhar para a tabela. Por quê? Por exemplo, se eu quiser calcular, né, a probabilidade, né, se eu quiser calcular, né, a probabilidade, né, a função acumulada de uma normal, tá? Ele vai e calcula para você. Esse cálculo ele é feito exatamente por esse comando aqui, tá? Então, se eu colocar lá no meu programa esse comando pnorm(x), ele vai me dar exatamente o valor, né, na tabela que corresponde, tá, né, a área, aqui no caso, né, a área à esquerda do x, tá? Então, você pode trabalhar com a tabela, não quero aprender o R agora, beleza, tudo bem, é uma opção sua. Mas você pode também baixar esse programa, tá? E aí, nesse programa, a gente dá, desculpa, você baixa, na verdade, você pega essa apostila que a gente disponibilizou, tá? Tá aqui nos slides, se eu não me engano, né? Se você vier aqui deixa eu voltar aqui, né? Tá bem aqui, tá? Então é esse cliquezinho aqui, tá? Se você clica aqui, tá? Você vai ser encaminhado para onde essa apostila, você faz o download dessa apostila, tá? E nessa apostila você aprende todo o beabá, tá? Desde o início mesmo, de como usar esse programa que a gente chama de R, tá? E aí, novamente, né, esse programa é como se fosse uma supercalculadora que você vai ter no seu computador, tá? No qual você pode, né, todas essas funções de probabilidade que a gente está vendo aqui, as acumuladas, tanto discreta quanto função de probabilidade de massa também, tudo isso está lá no R. Tá? Você pode calcular tudo isso usando o R. Tá? E essa apostila, ela te ensina como fazer isso. Tá bom? Então, durante esses slides aqui, a gente vai falar, ó, se você está usando o R, você pode fazer essa conta aqui, olhar esse valor dessa probabilidade, usando esse comando, tá? E aí lá na apostila ele explica como é que você faz para usar comandos no R, tá bom? Ah, bom, aqui vamos fazer a moda antiga, tá? Então vamos calcular aqui uma normal padrão. Então note que aqui eu estou dando, tô dando aqui, né, que Z é uma normal padrão, tá? E eu quero calcular, por exemplo, qual é a probabilidade dessa minha variável estar à esquerda do 0,83. Tá bom? Então, vamos lá. Então, quem é o 0,83? Então, eu estou dando aqui quem é o Z. Tá? Então, eu estou olhando Z igual a 0,83. Tá? Então, eu vou olhar lá na minha tabela quem é 0,83. Opa! Aqui na minha tabela não tem porque ela termina no 0,5. Tá?
eu teria que pegar uma tabela maior aqui, né? Porque essa tabela aqui, na verdade, ela continua, tá? Aqui para baixo, aqui a gente só colocou valores até 0,5, tá? Então, eu vou, só para continuar aqui o exercício, tá? Eu vou fazer uma pequena trapaça aqui, tá? Então, aqui, em vez de colocar o 0,83, tá? Eu vou colocar o 0,53, tá? Então, aqui eu vou botar um 5 aqui, tá bom? Só para eu poder não ter que abrir uma outra tabela aqui, tá? Então, quem vai ser o 0,53? Então, eu venho aqui, né? Então, eu tenho 0,5, tá? Então, eu estou olhando para cá, tá? Então, aqui eu tenho 0,5, ok? E aí eu quero o 0,3 aqui, tá? Então, 0,53, né, corresponde ao quê? A esse número aqui, tá? Então, nesse caso, né, vou botar aqui, né? Então, se aqui fosse um 5, né? Então, seria igual a 0,7019. Tá bom? Então, novamente aqui, né? Se em vez do 8 fosse um 5 aqui, tá? Só para eu poder fazer a conta. Isso aqui, né? Então, né, novamente, só vou fazer um desenho aqui, né? Note que a tabela, né? Ela me dá... Essa tabela é dada para vocês, Tá? A Bianca está perguntando aqui se essa tabela é dada nos exercícios. Ela é. Na verdade, a gente vai fornecer para vocês, tá? Uma espécie de formulário, tá? Vocês vão estar com um formulário, até para quando vocês... Eu sei que vocês vão fazer a prova em casa, tá? Vocês vão poder usar o livro, vão poder usar tudo, tá? Nos tempos anteriores à pandemia, até quando a gente dava a prova, a gente fornecia um formulário, e nesse formulário, né, tinha todas as fórmulas de funções de distribuição acumulada, sabe? Você não precisava decorar nada. Fórmulas de variância, de valor esperado também, a tabela da normal, tá? Tudo aparecia lá no formulário, tá bom? Então, a ideia é que você não precise decorar nada, que você saiba usar os instrumentos, tá? As ferramentas. Então, sim, a tabela... Na verdade, essa tabela está disponibilizada nos livros, tá? Que a gente passou como referência para vocês, tá? Você também pode, se colocar no Google lá, tabela da normal, você vai ver ela aparecendo, tá bom? Então, a gente, né, em cada exercício eu não vou colocar a tabela, tá? Você sempre vai ter uma mesma tabela para usar em todos os exercícios. Tá bom? Bom, então vamos pensar aqui agora na parte 2, tá? Então aqui eu estou calculando agora qual é a probabilidade de z ser maior do que 0,53, tá? Então, aqui eu vou usar novamente aquele truque, né? Então, a probabilidade dela ser maior é sempre 1 menos a probabilidade dela ser menor, correto? Tá? Porque, novamente, na tabela eu tenho listado as probabilidades dela ser menor ou igual, né? Novamente, né? Aqui eu tenho as probabilidades de ser menor ou igual, quer dizer, o valor da área à esquerda do ponto, né? Não à direita, né? Mas eu sei que a área à direita é a soma, né? É 1 menos a área à esquerda, né? Porque a área total tem que ser igual a 1. Então, isso aqui vai ficar 1 menos isso, tá? E aí, como eu sei esse valor aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar 1 menos 0,7019. Tá bom? Vamos ver aqui o número 3 também, tá? O número 3 é um pouquinho mais elaborado, tá? Então, eu vou aqui para o quadro negro, tá? Então, eu quero calcular a probabilidade de uma normal. Opa. Vou fazer aqui uma linha aqui, tá? Então, agora eu quero calcular qual é a probabilidade no item 3, né, da normal ser menor ou igual a menos 1,5, tá? Então, em termos de área, né, então eu estou olhando aqui, né, a curva, ok? Aqui está o zero, tá? Então, eu estou olhando aqui para o ponto 1 menos 1,5, tá? E quero calcular essa área aqui. Note que a tabela, né, ela só me fornece valores... Então, deixa eu... né, a tabela, ela só me fornece valores, né, da área
Então, aqui está o meu zero, tá? Aqui está o z, tá? Né, esses valores aqui, né? Φ de z. Né? Para cada valorzinho aqui, eu tenho essa área. Só para z maior do que zero, tá? Aqui eu estou olhando um valor de z menor do que zero. Então, esse valor aqui, menos 1,5, não vai estar na tabela. Então, como é que eu faço para calcular isso? Bom, aí vai vir, né, novamente essa interpretação geométrica aqui que vai ajudar você a calcular isso, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Quando eu tenho valores negativos, tá? Então, aqui no caso, né, então, qual é a probabilidade, novamente, né, de z ser menor ou igual a menos 1,5. Então, isso aqui é, né, a área à esquerda do menos 1,5, tá? E aí, o que eu vou fazer? Aqui está o zero, tá? Então, eu vou usar... Se lembra que a gente viu que essa curva aqui, ela é simétrica em torno do zero, tá? Então, como ela é simétrica em torno do zero, a área que é à esquerda de 1 menos 0,5 é igual ao quê? A área que é à direita do ponto 1,5. Tá? Essa áreazinha aqui é igual a essa áreazinha aqui, exatamente pela, né, simetria que eu comentei. Né? Essa função ela é simétrica em torno do zero. Agora, essa áreazinha aqui, né, a gente já viu, né, porque isso daqui corresponde exatamente à probabilidade de z ser maior do que 1,5. Tá? E a probabilidade de z ser maior do que 1,5 é exatamente 1 menos a probabilidade de z ser menor do que 1,5. Tá? E aí, para esse valorzinho aqui, né, esse novo zzinho aqui no caso, né, se eu tenho z igual a menos 1,5, né, então esse aqui vai ser o meu, né, menos z vai ser igual a 1,5, né? Então, é esse valorzinho que eu tenho aqui. Tá? Para esse valor, tá, eu vou ter eu vou poder olhar na tabela. Tá? Eu vou pegar a tabela aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma tabela aqui no meu computador. No meu computador não, no caso aqui no meu tablet. Vamos ver aqui se eu tenho essa tabela em algum lugar. Bom, provavelmente tem aqui no livro, tá? Mas aí eu vou ter que baixar o livro, eu não vou fazer isso agora. Blá, blá, blá. Deixa eu ver se tem aqui em algum outro lugar. Eu devia ter aqui no... Mas bom, vamos fazer um Google, né? Que aí tudo fica mais fácil, tá? Vou botar aqui tabela da normal padrão. Vou botar aqui tabela da padrão normal acumulada, tá? Que é a que a gente usa é essa, tá? Normal padrão acumulada, tá bom? Tá, e você pode ver aqui, eu vou botar em imagens aqui, que você vai ver que tem um monte delas aqui. Então, aqui é essa daqui que a gente está usando, tá? Deixa eu... Tá bom? Então, tá aqui, né, exatamente, vocês estão vendo? Tá? Então, tem aqui, né, a área à direita, à esquerda desse ponto, tá? Note que essa daqui ela lista para valores negativos, mas em geral você vai ter só a lista para valores, porque você só precisa, na verdade, da lista para valores positivos, né? Então aqui, por exemplo, eu estou procurando o ponto 1.5, né? Então note que aqui está bem o ponto 5 aqui, né? Qual é a área à esquerda do 1.5, né? Da 0.9332, tá? Porque aqui eu estou olhando 1.50, né? Não estou olhando 1.5. Se eu estivesse olhando 1.51, né? Eu teria que olhar na segunda coluna aqui, tá? Então seria esse ponto aqui, né? Tá? Então, só relembrando, né? Dá 0.99332, tá? Então voltando aqui.
tá? Isso aqui vai me dar 1 menos 0,92332. Tá bom? E aí você continua a conta aqui, tá bom? Mas você pode, né? Se você quiser, né, você pode também baixar, né, uma tabela como essa, que tem tantos valores positivos, né? Note que à esquerda aqui eu tenho os valores negativos, né? E à direita eu tenho os valores positivos. Mas você note que a função, pela simetria, né, você pode calcular, se você souber esses valores aqui à direita, você pode calcular os valores à esquerda. Tá? Mas se você quiser, você pode usar essa tabela também, que tem todos os valores, por exemplo. Tá? Então você já sabe como achar isso, né, que na verdade está no site da USP, né, como você pode ver aqui, né, é disciplinasusp.br. Tá bom? Eu vou deixar aberta aqui, se eu for usar isso aqui de novo, ela vai estar aberta. Tá bom? Bom, voltando então aos slides. Onde é que a gente estava? Tá, então a gente estava aqui fazendo, né, essas contas aqui, tá? Eu vou deixar o resto dessas contas aqui para vocês fazerem, tá bom? Né, usando exatamente essa ideia da... Né, só vou fazer só mais um aqui, no caso, quando você for usar, né, a função acumulada, né? Então vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Só para... Tá, então vamos calcular esse daqui. Tá? Então, agora, como eu tenho aquela outra tabela, eu vou considerar mesmo aqui o 0,83 e o 1,5, tá? Aquela outra tabela me fornece isso aqui, tá bom? Então, eu vou ver se eu consigo fazer a conta aqui mesmo, tá? Então, isso aqui, né, exatamente o que eu quero calcular, né? Eu vou fazer né, eu quero calcular, então aqui, digamos, esse aqui está o zero, né? O 0,83 está aqui, tá? E o 1,5 está aqui, digamos, tá? Então, eu quero calcular qual é essa área aqui, ok? Então, novamente, né, a área entre dois pontos eu posso calcular usando a função acumulada, tá? Então, isso aqui vai ser a acumulada da normal, tá? Menor ou igual a 1,5, né? Que é essa probabilidade, menos, né, a acumulada, que é a probabilidade de Z, ser menor ou igual a 0,83. Né? Então, né, olhando lá na tabela, né? Então, isso vai me dar o quê? Então, a gente já viu, né? 1,5 dá 0,9, né, 9332. Então, aqui vai dar 0,9332 menos, e quanto é que dá o do 83? Vamos olhar aqui na tabela de novo, 0,83. Então, aqui, ó, eu tô aqui no 0,8, correto? Vocês estão vendo 0,8 aqui? Né? 0,8. Então, eu quero ver 0,83, né? Então, aqui é 0,80, 0,81, 0,82, 0,83, né? Então, aqui está o 3 aqui, tá? Então, só se vocês estão me seguindo aqui, né? Isso aqui vai dar o quê? 0,7967. Correto? Que é, né, aqui está, né? 0,7967, tá? Que é aqui, né? Você pode ver, se eu for para baixo, aqui está o 3, né? Se eu for para o lado, aqui está o 8, tá? Então dá 7,967. Então, voltando para lá, 0,7967. Tá? E aí vocês continuam a conta daqui. Tá bom? Então, essa... desculpa, vocês têm razão, gente. Eu tô aqui, eu tô fazendo a conta com a x normal 0,1, tá? Vocês têm razão, né? Eu teria que ter padronizado ela, mas toda a conta que eu fiz aqui é com esse. Então, para você... no caso, eu esqueci de ver essa informação aqui, tá? Então, quando vocês assistirem isso aqui novamente, né, vocês levem em consideração que
Na verdade, eu estou fazendo todas essas contas aqui com não com a x, né? Vamos colocar aqui, né? Com a anotação correta, né? Mas com a z, tá? Você tem razão, Lívia, Pedro, tá bom? Vocês querem que eu faça, então? Fazer pelo menos uma, então, aqui, padronizando? Vocês querem ou a gente passa? Tá bom, sim, vamos lá. Então, vamos padronizar, tá bom? Vamos padronizar. Então, então, aqui no caso, né, qual era a hipótese? Né, era x, né, uma normal, com mi igual a menos 1, né? Eu acho que sigma era quanto? 2, né? Ok? E aí, por exemplo, eu quero calcular qual é a primeiro item, se eu não me engano, era x, né, menor ou igual a 0,83. Tá? Então, aqui no caso, né, eu tenho que padronizar, né, porque eu sei que z, né, é igual a x menos mi dividido por sigma, né, é uma normal padrão que eu posso olhar na tabela. Ok? Então, então eu vou fazer isso agora, ok? Então, quando eu vou padronizar, eu tenho que padronizar os dois lados, tá? Eu tenho que padronizar a variável x e padronizar também o valor que eu quero encontrar, tá bom? Então, quando eu padronizo o x, eu obtenho o meu z, tá? E quando eu padronizo o outro lado, vai ficar o quê? 0,83. Então, eu vou diminuir o mi. Então, o mi, no caso, é menos 1. E vou dividir pelo sigma, que no caso é 2. Então, isso aqui vai dar P de Z, né? Então, vou fazer essa conta aqui, tá? Então, vai ficar 0,83 mais 1, ok? Porque menos com menos dá mais, então vai ficar 1,83 dividido por 2. Tá? E aí, na tabela a gente em geral tem essa notação, né? A minha φ, né? De 1,83 dividido por 2. Quanto é que dá 1,83 dividido por 2? 0,915, correto? Tá bom? E aí eu venho lá, vou lá na tabela. Aqui no caso, nessa tabela aqui eu não consigo ver, né? Porque né, aqui está 0,9 na tabela, só tem até 0,5, correto? Mas aí eu posso olhar aqui nessa outra tabela. Né? Então, eu estou olhando 1,915, tá? Então, eu vou arredondar isso aqui para 19,2, digamos. Tá? Então, 19, eu estou aqui no 19, tá? Então, aqui, né, a primeira coluna à esquerda do 19 é o 190, 191, 192, tá? Então, aqui vou botar aqui 97,26, tá? 0,9726. Opa! Besteira. Ih, eu fiz alguma besteira aqui, gente. Então, isso aqui, né? Vai ser igual a quanto? Ah, que saco. 0 ponto, já até esqueci o valor aqui, que eu me enrolei com... Né, 1,9, então aqui dá 0, 1, 2. Vou botar 9,726, tá? No, opa. 9,726. Tá?
bom? Por exemplo, se eu fosse fazer... Vamos fazer só mais um aqui, então. Mais um cálculo. Se eu fosse fazer aquela outra conta, né, que eu fiz pensando na normal padrão, mas agora pensando nessa outra, né? Como é que ia ficar? Né? Então, eu tenho P, né? Então, que seria 0,83 menor do que x, né? Menor ou igual a 1,5, né? Então, eu quero saber qual é a probabilidade da minha variável. Está entre os valores 0,83 e 0,8 e 1,5, desculpa. Então, novamente, isso daqui é, né? P, né, de x ser menor do que 0,83, tá? Menos... Oh, desculpa. Está errado aqui, né? 1,5, né? Menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 0,83. Tá bom? E aí eu vou padronizar agora para calcular, né? Então eu vou padronizar o x aqui desse primeira parcela aqui, né? Então vai ficar z, padronizei o x. Agora eu vou padronizar 1,5, então vai ficar 1,5 menos a média, que no caso é menos 1, dividido pelo desvio padrão, que é 2, tá? Menos a probabilidade da z ser menor ou igual. Esse aqui eu já fiz, né? Então aqui dava 183 dividido por 2, né? Tá? E aí, continuando aqui, né? Então vai ficar né, a minha φ, então aqui vai ficar 1,5, né? No primeiro termo. 1,5 mais 1, 2,5, dividido por 2 vai dar 1,25, tá? Menos, né, o que eu calculei da outra vez, que era 0,915, se eu não me engano. Tá bom? Aí isso aqui eu vou botar 0,92, né, que a gente calculou ali, tá? Só para... Né? E aí eu vou olhar na tabela, né, quanto é isso aqui, né? Então, vou olhar cada valor aqui, tá? Então, 1,25, tá? Então, eu vou aqui, eu estou ali olhando 1,2, tá? Todo mundo está vendo 1,2, então eu vou botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então aqui eu tenho 8944, você pode ver que corresponde aqui ao 5 aqui em cima, tá? Então, 8944, né? Na linha do 1,2 e na coluna do 5, 0, né? 0,944. Então aqui vai ficar... Opa, desculpa. 0,8944. Tá certo isso? Ih, gente, eu acho que a gente fez uma conta errada aqui, né? Né, o 0,9, né, desculpa, aqui, né, no caso,
Né, estou olhando aqui o zero, vamos olhar aqui, né, para esse cara aqui, né, 0,92, né? Então, quem vai ser o φ... Opa, desculpa. Vou introduzir uma linha aqui que está me deixando... Aqui, então, o φ de... né, quem vai ser, né, se eu olhar na tabela, quem é o de 0,92, tá? Não é 0, não é 9726, não, gente. Está errado aqui, né? Então, é aqui, né? Novamente, 0,9.92, certo? Então, está aqui 8212, né? Não sei de onde eu tirei esse. Então, vai dar 0,9212, tá? Né? Aqui, né? 0,992, né? Então, vou ficar 0,90, opa. 0,90, 91, 92. Então, dá 8212, né? Aqui, né? 8212. Mas, na verdade, eu estava olhando aqui para baixo, né? Eu estava olhando para 1,9, mas não era 1,9, né? 0,9, tá? Então, dá 8212. Então, aqui na verdade, né, 0,8212, tá? Então, aqui também a gente tem que corrigir. Né? Aqui também, no caso, desculpa, não é aqui, né? No caso, né, aqui, né? Esse cara aqui, né? Esse cara aqui, né? Eu olhei para 1,9, não para 0,92, né? Então, isso aqui é 0,8212, tá? Bom, e aí, voltando lá para a nossa conta, né? Vai dar 0,8944, né? Menos o outro valor, né? Que é 8212. Então, vai ficar menos 0,8212. Né? Isso aqui vai dar 0,0732. Certo? Certo, né? Ok? Então, aqui eu cometi uma falta de atenção aqui, né? Novamente, né, na hora de calcular, né, em vez de olhar para o 0,92, eu olhei para o 1,92, tá? Lá na tabela. Mas, bom, vamos avançar aqui, tá? Para a gente terminar essa parte. Então, aqui tem algumas observações, né, sobre a questão da padronização, né, que a gente já viu, né? Tá, aqui tem alguns exemplos, tá? No caso da biologia, você pode modelar certas... né, por exemplo, você pode modelar o comprimento da pinça de um escorpião por uma normal, por exemplo. Você sabe qual é o tamanho médio da pinça, sabe quanto é que ela varia em torno desse tamanho médio, né, a variância. Bom, e aí quando você quer calcular, né, você lembra que a gente definiu o que era um valor esperado, né, que é a sua média, né, de uma variável aleatória, a sua variância. No caso discreto, a gente podia calcular isso, né, usando as fórmulas, né. No caso contínuo, né, você vai ter integrais, mas como a gente sempre vai trabalhar com distribuições conhecidas, tá? Né? Tanto o seu valor médio quanto a sua variância, né, vão ser fornecidas de antemão, então vocês não vão precisar calcular, né, essas, né, tanto esse valor aqui, né, quanto esse valor aqui, tá? Eles vão ser fornecidos pelo seu modelo. Então a gente vai dizer assim, no caso exponencial, a gente já sabe, vai estar lá no formulário, tá? Que a média é essa, a variância é essa, tá? Caso uniforme, a média é essa, a variância é essa. Você também já vai ser dado, tá? Na normal também, que é o caso mais importante, também já vai ser dado para vocês, tá? Então, né, por exemplo, no caso da normal, né, o parâmetro μ, tá, é sempre a média, né? E o sigma ao quadrado é a variância, tá? No caso da normal não, desculpa, da uniforme, né, a média
é simplesmente o valor médio do intervalo, né? Lembra que eu estou no intervalo AB, né? Onde é o centro desse intervalo, é exatamente em A mais B sobre 2, tá? Então, sua média é exatamente o centro do intervalo, tá? A variância é dada por essa fórmula, que também vocês podem usar elas à vontade, tá? Vocês não vão precisar deduzir essa fórmula cada vez, vocês podem botar isso no formulário de vocês. Tá? No caso do exponencial também, você tem a fórmula. Né? Note que né, uma observação importante aqui, né, é que tanto a média como a variância da variável, tá? Elas sempre são funções dos parâmetros. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Voltando aqui ao caso da uniforme, né? Você vê quais são os parâmetros da uniforme, são exatamente, né, os intervalos, o A e o B aqui no caso, né? Os parâmetros são o A e o B. Então, a média é uma função de A e B, no caso é A mais B sobre 2. A variância também é uma função de A e B, B menos A ao quadrado. Então, se eu te disser, sei lá, eu tenho uma uniforme, né, como no exemplo anterior, com A igual a 8 e B igual a 10, quem vai ser o valor esperado, né, a média, vai ser 10 mais 8 dividido por 2, que é exatamente o ponto médio do intervalo 10, 10, 8, né? É exatamente 9. Tá? Quem vai ser a variância? Eu olho para a fórmula, né? Então vai ser 10 menos 8 ao quadrado dividido por 2. Então isso aqui vai dar 2 também. Ok? Quem vai ser o desvio padrão, né? No caso, o desvio padrão da variável é a raiz da variância. Então isso aqui é raiz de 2. Tá? Então, isso é sempre, né, função dos seus parâmetros. Né? No caso da exponencial, né, então, por exemplo, a gente viu, né, um exemplo com lambda igual a 2, né? Então, quem vai ser o valor médio? Vai ser 1 sobre 2, né? Quem vai ser a variância? Vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, né? Porque o lambda ao quadrado, que é 1 sobre 4. Tá bom? Quem é 12? Desculpa, Juliana. O 12 é o quê? O que você acha que é 12? Desculpa, é 12 aqui embaixo. Você tem razão. É 12 aqui. Não é dividido por 2, não. É dividido por 12. Tá? Você tem razão. Tá? Então vai dar 2 ao quadrado, que é 4, né? Então vamos refazer a conta aqui. Isso, você tem razão. Aqui no caso da uniforme, eu estou dividindo por 12. É isso que você está falando? Imagino que sim, né? Então não é 2, é 12, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 12, que é 1/3. Tá bom? Beleza. Só para ver se vocês estão prestando atenção mesmo, às vezes eu faço uns erros. Assim, tá? Brincadeira, tá? Isso aí é porque eu sou um pouco desatento mesmo, sou um pouco dislexo às vezes. Então eu tenho que. Sempre quando eu faço uma conta, eu refaço ela e olho de novo com calma, tá? Mas quando eu estou falando, né, às vezes não dá para fazer isso. Aí, às vezes eu erro na conta e se vocês não estão prestando atenção, eu acabo não prestando atenção também. Mas obrigado, tá? Obrigado por prestar atenção, tá bom? Bom, então aqui no caso da normal, que de certa forma é o caso mais importante, tá? Que a gente vai ver aqui no curso, tá? O mi, né, é a média, tá? E o sigma ao quadrado é a variância, tá? Então, quando eu digo uma normal de média 0 e sigma ao quadrado igual a 1, quer dizer que eu estou dizendo que o valor esperado dela é 0, né? A sua média é 0, né? E a sua variância é igual a 1. Tá? Aqui nesse caso também, né, eu vou ter que o sigma, né, vai ser igual a 1, tá? Porque isso aqui é exatamente o meu sigma ao quadrado. Mas aí, no geral, né, no caso geral, né, o que vai acontecer, né? Eu vou ter, se eu tiver uma normal
né, com o parâmetro μ sigma ao quadrado, né? A média dela é μ e a variância dela é sigma ao quadrado. Tá bom? Bom, então eu vou fazer uma pausa aqui, tá? E aí no próximo bloco, tá? A gente vai ver um pouquinho desse assunto novo aqui, né? O que a gente chama de vetores aleatórios, tá? E aí vai rever um pouco a noção de independência, aqui agora no contexto de variáveis aleatórias, e ver como é que isso aqui ajuda quando a gente está somando variáveis aleatórias, tá? Como é que esse tipo de cálculo ajuda a gente, tá? Então vamos fazer uma pausa aqui de mais ou menos uns 10 minutos, tá? E daqui a pouco a gente retorna de novo.